Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do nosso podcast analisando sinopse de mangás dos inscritos. E no nosso episódio de hoje, como de costume, a gente vai trocar aquela ideia sobre as ideias de mangás que vocês me enviaram. Lembrando que a gente tem uma fila ali de mais ou menos umas 30 sinopses, então você pode sim enviar a sua ideia para aparecer aqui em um episódio, só que costuma levar um tempo aí desde o seu envio, né, até eu conseguir ler ela, porque ela entra ali no final da fila. Você tem como pular essa fila, né, e ter sua sinopse lida um pouco mais rápido, se tornando membro. No nosso episódio aqui de hoje, a gente vai ler 2 sinopses de membro e 2 sinopses dessa lista padrão, pra gente conseguir dar uma equilibrada aí, já que eu recebi bastante sinopse de membro, inclusive aquele meu muito obrigado pra todo mundo que se tornou membro, me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui. E, obviamente, por conta dessa ajuda, eu não quero fazer vocês terem que esperar muito para ter suas sinopses analisadas. Então, as 2 primeiras aqui são de membro e as outras 2 são da nossa lista padrão. Só para deixar vocês atualizados quanto à lista padrão, as sinopses que a gente vai estar lendo aqui são de maio desse ano. Então, você vê ali que tem alguns meses, né, entre você enviar e eu conseguir realmente ler a sinopse. Mas, enfim, não é uma demora tão grande. Quem acompanha aqui o nosso podcast há mais tempo sabe que às vezes levava um ano entre eu conseguir, né, você me enviar a sinopse e eu conseguir ler. Enfim, sem mais delongas, vou começar a desenhar aqui a minha página, vamos ouvir e começar o nosso episódio. Hope Star. Em 2249, Maísa, uma jovem de 22 anos, é uma caçadora de recompensas que atua por necessidade em um governo dividido por comarcas que concentravam um minério poderoso chamado ostonelite. O seu objetivo é descobrir a cura para a doença, que adquiriu enquanto trabalhava em uma mina que continha parceria direta com uma facção chamada os Scorpions e posteriormente derrotá-los. O propósito da facção era o mineral primordial que era ligado a uma dimensão que, ao explodir, espalhou as pedras pelo mundo real. Com esse minério eles poderiam ser superior ao governo e criar um império. PS, a quebra da dimensão foi causada pelo protagonista da história da minha amiga que faz gancho com a minha, e a história se passa em um velho oeste futurista e as comarcas são como polos produtores dos minérios. Interessante esse crossover. Eu fiquei na dúvida se é um crossover real, tipo, o personagem que fez essa quebra do universo aqui é literalmente aquele outro personagem, ou se é tipo, como se fosse uma espécie de meio que participação, tipo, é o mesmo personagem, no sentido de que você vai desenhar parecido com ele, mas não é que as 2 histórias se passam no mesmo universo e tal. Cara, esse lance de você pegar, tipo, sei lá, mais de um autor, contar histórias que se passam no mesmo universo, eu acho que pode ser uma parada bem legal, tá ligado? Pra dar esse fomento, né? Porque daí, beleza, você tem vários autores ali, e aí, sei lá, o leitor vai ler uma história, ele vai ler a do outro, vai conhecer o trabalho de mais de um autor. Eu acho que é algo que funciona bem, bem interessante. Não tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que é algo que pode funcionar legal como marketing mesmo, sabe? Então, tipo, pô, vários autores ali e cada um trabalha a história. Claro que tem que tomar cuidado, né? Porque daí um pode, às vezes, contradizer a história do outro e tal, né? Tem essa questão de unidade que não é tão simples, né? Acho que se forem autores realmente amigos que conversam e tal, e podem acertar esses detalhes e tem uma certa maturidade também para aceitar quando tu fala, não dá para fazer isso por causa de X, Y e tal, a gente sabe que fazer uma equipe, fazer uma dupla, esse tipo de coisa, assim, é sempre complicado, né, mas eu acho que pode ser uma estratégia bem interessante. Como eu disse, não sei se é nesse modelo mesmo que o autor estava se referindo aqui, ou se é só, tipo, eu fiz o personagem ali da minha amiga dentro da minha história, mas são universos diferentes e tal, e não tem nada a ver. Eu gostei ali do objetivo da personagem, achei interessante esse contexto ali de tipo, pô, ela trabalhava ali nas minas e acabou adquirindo uma doença e obviamente qualquer pessoa que tem uma doença você tem como objetivo tentar se curar, né? Faz todo sentido. Quando fala posteriormente, cadê eu? Deixa eu até achar para ler exatamente o que estava falado. Propósito da facção, antes de descobrir a cura da doença, adquiriu, tinha parceria direto com a facção Scorpions, e posteriormente derrotá-los. Eu acho que esse e posteriormente derrotá-los é uma informação que não precisava ter na sinopse, porque eu acho que ela não precisa ser um objetivo declarado, autodeclarado da protagonista. Ele pode ser um objetivo ali que vai acontecer como consequência da busca principal dela, ou algo assim. Então, ou sei lá, ou ela
realmente querer ali fazer uma espécie de justiça e conseguir a cura acaba sendo meio que uma consequência. Não sei, é que eu acho que as duas funcionam de maneira isolada, onde dos pontos é o objetivo da personagem em si, é aquilo que ela vai fazer ao longo da história, e o outro é uma consequência da busca por aquele objetivo. Eu acho legal fazer isso pra gente conseguir, vamos dizer assim, equilibrar um pouco mais a história, né? Eu sempre comento que quando um personagem tem um objetivo, a gente tem que tomar cuidado para ele não ficar se desvencilhando desse objetivo, seguindo outros caminhos que não pareçam levar para aquele objetivo, porque fica parecendo que é uma manipulação do roteiro por parte do autor de levar o personagem para outros caminhos que o autor quer levar o personagem, mas que não parece fazer sentido o personagem ir. Nesse caso aqui, eu ainda acho que tem uma ligação, porque ela adquiriu a condição, né, adquiriu a doença exatamente por conta do trabalho e tal, nas minas, então faz sentido, talvez, ela querer dissolver essa organização, né, esse grupo, para que talvez outras pessoas não sofram com isso, ou algo nesse sentido. Eu acho que é um objetivo que faz sentido. Só que eu fico realmente na dúvida quando a gente coloca os dois como objetivos que ela tem. Eu acho que realmente. Por exemplo, vamos lá, como que a gente trabalharia para um deles ser o objetivo de verdade da personagem e o outro ser uma consequência desse objetivo? Vamos supor que a personagem, eu acho que o mais fácil é o onde ela quer justiça e não necessariamente a cura. Ela pode, primeiramente, né, sei lá, ir nos médicos, porque, vamos lá, eu tenho que organizar aqui os pensamentos. Por que eu acho que esse é mais fácil? Porque a personagem, ela é uma mineradora, né, então ela não é uma cientista, uma médica. Então, ir atrás da cura é um processo que talvez não faça muito sentido dependendo de como você quer trabalhar essa personagem. Talvez o ir atrás da cura seria, ela foi visitar um médico, o médico falou, a única cura para isso é você achar o minério XYZ, né, que ele é mega raro, e quando você achar esse minério, você traz ele para mim e eu consigo desenvolver a cura. Então, beleza, essa é uma forma de você trabalhar uma personagem que ela mesma não é cientista ou médica, né? Ela mesma não entende medicina, mas ela vai partir numa busca pela cura nesse sentido de item raro. Vou buscar um item raro que vai ajudar a realizar X objetivo. O outro ponto seria realmente ela mesma buscar a cura nesse sentido. Mas, ok, como eu estava voltando aqui, né? Como eu estava falando antes, se a gente parte para uma busca no sentido de, ela foi atrás de uns médicos para tentar resolver essa doença, os médicos falaram, olha, isso não tem cura, eu nunca vi nada parecido com isso, não tem o que fazer. Aí dá para jogar a personagem numa busca mais de justiça, onde ela, por achar que não tem cura, né, ela fala, ok, se eu não tenho cura, e foram esses desgraçados que né, fizeram isso comigo, estão fazendo isso com outras pessoas inocentes igual eu, então eu vou sim dissolver a organização deles, eu vou acabar com o que eles estão fazendo para que outras pessoas não sofram o que eu estou sofrendo. E eu acho que isso é interessante, né, essa mecânica na história, porque ela vai sofrendo, né, ali os efeitos da doença, e aí é legal ter alguns efeitos bem drásticos e tal, que vão adicionar certas limitações para a personagem, que vai ser interessante. E você entendendo, né, você apresentando essa informação para o leitor que não tem cura e ela não sabendo, né, que tem uma cura, por mais que você possa apresentar uma cura no final da história, né, fica interessante porque você meio que não tem esperança e tem meio que uma corrida contra o tempo. Tá? Na versão da cura, onde a busca dela é pela cura, também teria uma corrida contra o tempo, também daria pra fazer essa mesma coisa. Só que o leitor teria uma esperança de que, ela tá buscando a cura, então pode ser que ela ache a cura no último segundo. Se você já apresenta a premissa da história com base em não tem cura, só o que ela quer é conseguir acabar com o que esses caras estão fazendo, eu acho que tira um pouco esse elemento de esperança de salvamento no último segundo, sabe? E aí, por mais que você possa colocar esse salvamento, mas talvez ele possa ser adicionado de uma maneira um pouco mais surpreendente do que se a gente tivesse já colocado isso como um objetivo na história, né? É tipo assim, quando a gente apresenta algum objetivo numa história, no começo, é muito comum o leitor já achar logo de cara que esse objetivo vai ser concluído. Então, se eu falo, eu vou ir atrás da cura da minha doença, a maior parte dos leitores já vai pensar, ok, então ele vai conseguir a cura. É o modelo padrão. Se você fala, eu quero achar o One Piece,
A maior parte dos leitores sabe que o Luffy vai achar o One Piece em algum momento da história. Quando fala, eu quero ser o Hokage, a maioria dos leitores sabe que o Naruto em algum momento da história vai virar o Hokage. Então, quando você apresenta um objetivo pro personagem, meio que aquilo se torna um ponto comum que a maioria dos leitores vai entender que aquilo vai se realizar. Quando você não apresenta esse objetivo, você gera margem para surpresa. Não que você possa deixar seu personagem sem objetivo, não. Uma das coisas que eu mais insisto aqui no nosso quadro é sobre você desenvolver o personagem com um objetivo claro, que isso vai ajudar você a trabalhar a sua história ali. O personagem saber exatamente o que ele quer, fica muito mais fácil para você que está contando a história, ditar os rumos ali que a história vai tomar, e o personagem ser um personagem um pouco mais interessante, né? Que não é aquele personagem que fica parado só reagindo a tudo que acontece com ele e reclamando de tudo isso, né? Que geralmente é um personagem mais chato de se acompanhar. Então eu talvez iria por esse caminho. Voltando pro lance da consequência. Então, na busca dela para tentar acabar com essa organização, ela vai descobrindo certos segredos, do tipo por que eles querem esses minérios, o que esses minérios fazem e tal. E aí, nisso, ela acaba descobrindo a cura para a condição dela. E não só para a condição dela, porque daí a gente coloca um objetivo maior e um pouco mais altruísta para a personagem também, para criar um arco, né, de heroísmo, se for a intenção do autor. Não só o dela, mas das outras pessoas ali que também estão sofrendo com aquilo. Aí a gente pode aproveitar para explorar alguns outros coadjuvantes que também estão sofrendo, não coadjuvantes que necessariamente vão estar na luta da história, nas cenas de ação e tal, mas coadjuvantes que vão dar um pouco desse peso emocional, do tipo, tem ali a criança que a avó já tá desgastada, mas continua trabalhando e tá com essa doença, e a criança agora também já tá com essa doença e tal. E aí, em algum determinado momento, a avó dessa criança morre, o que dá um drama ali pra história, mas quando a protagonista consegue a cura e ela cura a criança, meio que tem uma redenção ali de esperança e tal. Tipo, entende como dá pra trabalhar um emocional legal ali com essa questão? Então eu acho que funciona bem pra caramba. Você parte de um objetivo e o objetivo conclui o outro. Ela vai conseguir dissolver ali a organização e, como consequência disso, vai conseguir a cura, não só para ela, mas para os outros. Aí, na outra versão, ela tá buscando a cura, só que aí, nisso de buscar a cura, ela acaba descobrindo mais sobre a organização e as coisas que ela querem, e vamos supor que o minério raro ali que o doutor falou para ela que ela tem que ir atrás para conseguir a cura é exatamente o minério que essa organização está procurando e tal. É uma versão mais pura da Stone Elite ou algo assim, que vai trazer mais poderes e tal, qualquer coisa nesse sentido. E aí, ela pegar essa Stone Elite para desenvolver a cura impede os vilões de pegar a Stone Elite para realizar seu objetivo. Então, o fato dela buscar a cura faz com que ela entre em conflito direto com os Scorpions, né? Com a facção Scorpions, e acabe dissolvendo e derrotando eles, mas como um processo de consequência da busca que ela tem na história. Então, seria mais ou menos assim que eu faria para a gente ter uma linha reta um pouco mais definida, como autor principalmente, né? Para o autor ter essa linha mais definida e realizar os objetivos que ele tem como autor, que no caso aqui é a personagem buscar a cura e derrotar a facção, só que de uma maneira onde a personagem não fica, tipo, hora ela vai buscar a cura, hora ela vai enfrentar a facção, hora ela vai buscar a cura, hora ela vai enfrentar a facção, e a história acaba ficando um pouco inconstante. Então, eu acho que seria esse o caminho que eu tentaria seguir nessa história. Vamos então para a nossa segunda sinopse, que ainda é uma sinopse de membro. Vorax, ou Voraz, ainda tô em dúvida. Vorax é um dinossauro alienígena mandado para a Terra para escapar de um mundo de escravidão. Ele é criado por uma família de humanos sem saber de sua origem. Quando um alienígena de sua espécie vem ao seu encontro e conta, ele é o príncipe de seu planeta e ele é dominado pelos tirânicos Triceratops. Agora Vorax deverá ir a seu planeta natal e ajudar a libertar seu povo, e decidir guiar seu povo ou voltar para sua família. Observação: além de capacidades físicas sobre-humanas, um super olfato e uma armadura dérmica, Vorax pode devorar qualquer coisa. Não sei exatamente o que seria uma armadura dérmica, mas enfim. Sobre a história, eu achei interessante que ela começa com uma premissa um tanto comum, né? Que é a mesma premissa do Dragon Ball, a mesma premissa do Super-Homem, de um alienígena que é enviado para a Terra por um motivo X, né? No caso do Goku é porque já é uma prática dos Saiyajins e tal, enviar um Saiyajin para um planeta para ele meio que dominar aquele planeta, né? E no caso do Superman é porque o planeta dele tá se destruindo, então eles querem meio que poupar. No caso aqui, fala que
ele, aparentemente, pelo que eu entendi, ele era o príncipe da civilização, então tinha um reinado ali, tinha um sistema de monarquia. Ele era o príncipe, e aí essa monarquia foi derrubada pelos Triceratops, e aí, pra que, sei lá, eles não perdessem ali o herdeiro, eles enviaram ele pra outro planeta, pra Terra, no caso, né? E... como fala? Pra Terra, pra, sei lá, que ele pudesse voltar um dia e retomar. E o que a gente vai acompanhar não é a história dele virando um super-humano na Terra, que é interessante pra ficar diferente dessas outras histórias que eu falei, né? É ele voltando exatamente pro planeta dele e meio que retomando ali o seu lugar ou algo assim. Tem uma dúvida que é colocada aqui, tipo, decidir guiar seu povo voltar para sua família. Essa dúvida eu acho que seria uma dúvida para colocar lá pro final da história. Eu acho que não seria uma dúvida interessante para ser apresentada na sinopse, apesar de que para mim que tô analisando aqui a ideia, né, para tentar dar algumas dicas e tal, tentar ajudar de alguma forma, é interessante saber essa informação, mas por que eu não colocaria ela na sinopse? Porque tentando imaginar a história que a gente vai acompanhar de fato aqui, né, é de se imaginar que o quê? O Vorax está vivendo ali na Terra. Pra mim tem um pequeno problema nessa parte, que é o fato dele ser um dinossauro. Quer dizer, como que ele vai ser criado aqui na Terra? É uma Terra que nem a nossa, no sentido de temos humanos como a raça que é dominante e tal, e a gente trata as outras espécies ou como animais selvagens ali e tal, ou como pets, né? Ou como animais domésticos ali. No caso, um dinossauro nesse nível, tipo, como que isso iria se comportar na prática? O Dragon Ball, ele dá uma brincada com isso, que ele cria um mundo meio... por mais que seja uma terra parecida com a nossa, ele é um mundo bem fantástico, né? Quer dizer, eu sempre comento que o prefeito da cidade onde o Goku mora é um cachorro, sabe? E você tem dinossauros, você tem monstros, você tem várias coisas lá que não são nada a ver com a nossa terra aqui, então meio que isso cria uma base maluca ali do mundo pra você, tipo, ignorar várias coisas, né? Então tem várias coisas que existem naquele mundo que são normais e que pro nosso mundo não é. Eu me pergunto se a ideia aqui seria fazer uma pegada meio Dragon Ball, assim, onde tipo, ele é um dinossauro, ele vive na Terra e tal, tem os poderes dele e tudo certo, porque tem outros seres ali que também são criaturas assim e tal, e vivem normal e fazem parte da sociedade, são conscientes, têm direitos, votam, tem um mercadinho, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que talvez teria que ser isso, ou a gente exploraria de alguma outra forma essa relação. De como a família dele trata ele aqui na Terra. Ele é um pet, ele é um bichinho, ele é um amigo, ele é um filho mesmo, sabe? Como que isso vai se comportar ali na história. E eu acho que isso é muito importante de ser definido exatamente para quando for gerar essa dúvida no final ali da história, se ele vai ficar lá e assumir o trono ou se ele vai deixar quieto e vai voltar para a Terra para viver aqui, né? O que eu acho que pode ser um final interessante. Ele realmente ir lá, libertar o povo ou algo assim, ou até, de repente, fica até interessante se a gente fizer uma subversão aqui de temática para criar esse contexto onde ele volta para a Terra. Como que poderia ser? Vamos lá, qual que seria o padrão aqui da história, até o jeito que a sinopse está montada leva a crer isso? Tínhamos um reinado de bondade onde todos eram felizes e viviam em paz, que era o reinado da família do Vorax. Um dia os Triceratops, né, na busca por poder e ganância e riquezas, eles matam os reis bondosos que todo mundo gostava e na tentativa ali de preservar sua linhagem e salvar o planeta algum dia, os reis enviam o filho deles, o príncipe, para outro mundo para que ele pudesse crescer e quando chegasse a idade certa ele pudesse retomar o trono e reaver, né, o que é dele por direito e tal. Beleza. Aí o Vorax, aí chega esse enviado ali, fala quem que é? Um alienígena de sua espécie, não, só falei isso. Então chega esse outro que pode ser, sei lá, algum servo real, um guarda, membro da guarda real antiga,
com essa missão, vai e traz o Vorax de volta lá pro planeta para poder libertar a população. Quando o Vorax chega lá, ele se depara com essa realidade, né, ali, que é uma realidade sofrida, é uma realidade triste, e aí ele fala, ok, eu tenho que derrotar os Triceratops e reestabelecer aqui o trono e tal. E aí ele parte nessa jornada, nessa busca, né, onde ele vai derrotar ali os Triceratops. Só na história mais padrão, né? Aqui seria onde a gente diferenciaria para fazer, por exemplo, um plot twist que eu acho que poderia ser interessante. Na história padrão, ele iria chegar lá, aí os Triceratops são arrogantes, maldosos, etc. E aí ele vai, derrota os Triceratops e assume o trono ali. Ou, sei lá, na outra versão onde ele deixaria para a família dele, ele falaria: você, meu servo guarda real, que foi lá me buscar no outro planeta, na verdade, eu percebo que você ama muito aqui, você conhece aqui mais do que eu, você está muito mais apto a governar do que eu. E aí, com a bondade e humildade, o príncipe deixa a coroa ali para o servo real que foi buscar ele lá e ajudou a restaurar a paz no planeta. Ok, fim de história, felizes para sempre, né? O Vorax volta aqui para a Terra. Esse seria o padrão, que eu acho que seria. E daria pra fazer uma história muito boa com isso. Não é porque eu tô falando com padrão, eu tô usando alguns termos aqui que podem, sei lá, soar mais pejorativos, né? Tipo, e todo mundo fica feliz e tal, e não sei o quê, os vilões maldosos e maus e gananciosos e tal. Eu uso esses termos aqui porque várias histórias mais simples você vai ter a presença disso, né? De um vilão mais caricato, de um caminho mais preto no branco ali, né? Mais definido e tal. E nada de errado, você consegue contar uma história muito boa e muito empolgante com isso. E na verdade fica até um pouco mais fácil. Porém, aqui a gente adiciona algo que poderia ser interessante, que é, vamos supor que aconteceu tudo isso da mesma maneira, então ele chega lá, ele se depara com uma realidade triste que ele pretende ajudar e tal, porque ele viveu na Terra, ele sabe como as pessoas vivem aqui na Terra. Só que quando ele vai chegar, quando ele vai se deparar de verdade com os Triceratops e vai partir para o final da busca, é quando ele descobre que, na verdade, aquele mundo era muito pior. E que toda aquela tristeza que ele tá vendo, todas aquelas coisas, na verdade, é uma interpretação dele, porque aquele mundo tem uma cultura e um estilo muito diferente do que ele viu e vivenciou na Terra. Então, ele tá interpretando aquilo de uma forma errada, e, na verdade, os pais dele, aquele guarda real, ele quer exatamente que volte o mundo como era antes. Na verdade, o mundo tá muito melhor com o novo reinado ali, o governo dos Triceratops, porque quando era a monarquia da família dele, o mundo era muito pior, realmente poucos tinham acesso a, sei lá, riquezas, a alimentação, a uma vida digna, a dignidade, e obviamente os nobres dessa época vão querer que isso volte de alguma forma, mas o jeito de criar o cenário para isso não é só eles irem lá e derrotarem os Triceratops, mas sim eles trazerem alguém que mais do que vamos dizer assim, o herdeiro nato, o direito ao trono, carrega esse sangue real que meio que justifica ali a busca. Na verdade, eles não estão nem aí para quem é o herdeiro, para quem está no poder. O lance que eles querem é só voltar àquele status quo antigo. E aí é quando o Vorax percebe isso, que ele meio que se volta, né? E aí o cara que estava ali acompanhando ele o tempo inteiro, que era o guarda real, se torna o vilão da história. Eles enfrentam juntos e aí, beleza, o Vorax entende que realmente o lugar dele não é ali, que o papel dele não é ali, e que a presença dele, na verdade, só vai causar mais mal para aquele mundo que tá indo bem. E aí ele volta pra Terra e deixa o mundo do jeito que tá. Então vai parecer que a gente acompanhou toda uma história pra nada, né? Porque meio que o status quo se manteve ali, mas acho que é interessante que a gente vai sendo enganado. E aí, ao longo da história, igual o Vorax e no final tem essa grande surpresa de que nem sempre porque alguém tomou o poder do outro significa que esse novo é alguém, né, um ditador, é alguém mais mal e tal. E aí fica até essa crítica, né, com o lance do sangue real, de quem merece estar lá por direito. E eu acho que daí fica uma história que fala também bastante, né, na temática ali da história, sobre cultura, né, que a gente costuma enxergar as coisas com os nossos olhos da nossa cultura. Então a gente aqui é brasileiro, tem várias coisas de outras culturas que a gente vai achar extremamente estranho, que vai achar que não faz sentido, mas para aquela cultura faz sentido, e se eles viessem para cá eles achariam que várias coisas que a gente faz não faz sentido.
E aí a gente justificaria o Vorax ser daqui da Terra, né? Porque aí a gente poderia pegar várias coisas que são culturais na Terra e funcionam, e quando ele chegasse lá num planeta de dinossauros, essas coisas funcionariam diferente. Vamos supor, por exemplo, aqui na Terra a gente tem todo um lance contra a violência e tal, né, para viver uma vida em paz, e vamos supor que lá não. Lá, exatamente por eles serem dinossauros, a cultura deles gira em torno de violência, só que essa violência não é considerada uma coisa necessariamente ruim dentro daquela cultura. Então, sim, você tem guerras, sim, você tem, às vezes, matanças e coisas assim, mas aquilo funciona dentro da cultura do jeito como é feito. Não tem ali, talvez, uma relação de considerar injustiça. Vou dar um exemplo aqui real. Se eu não me engano, eram os maias. Não, os astecas. Os astecas tinham sacrifícios humanos e eram sacrifícios sanguinários, assim, era uma coisa absurda de se ver, coisa de que, né, de gore mesmo, assim, um negócio macabro, de filme de terror fichinha perto do que os caras faziam. Só que esse sacrifício humano, ele era visto como uma coisa grandiosa, uma coisa divina, uma coisa maravilhosa. Então, quando alguém era escolhido para ser sacrifício, não era aquele negócio de não, eu vou fugir porque eu não quero morrer e tal. Não era uma coisa de você está sendo preso para ser o sacrifício. Não, aquela pessoa, ela vivia ali uma semana, um mês, né, ou um ano, eu não lembro mais qual que era o prazo de tempo entre a escolha do sacrifício e o sacrifício ser executado, mas eu lembro que era um espaço de tempo de, sei lá, acho que no mínimo um mês, mas eu não tenho certeza se era um mês, um ano, etc. Mas enfim, durante esse prazo de tempo, essa pessoa ela vivia como um deus ali naquela civilização. Então, tinha acesso às melhores comidas, tinha acesso, né, no caso, como que eu posso falar isso? Ao relacionamento, né, com outras pessoas ali que quisesse e tal. As outras pessoas queriam se relacionar com essa pessoa também, por ela ser ali, né, a responsável por trazer a prosperidade para a vida de todos eles e tal. Então, tinha uma relação muito positiva com o sacrifício. Não era algo considerado ruim, não era algo que aquele que foi escolhido para ser sacrificado iria querer fugir. Muito pelo contrário, as pessoas queriam ser escolhidas como sacrifício porque era uma honra, né? Então hoje a gente vai achar isso horrível e tal, né, principalmente por conta da nossa crença, por conta da nossa cultura, mas naquele lugar ali não é. E aí a gente pode chegar lá naquele lugar e impedir isso e tirar essa instituição. Entende que é uma discussão extremamente complexa, e aí daria uma discussão que daria para ser abordada nessa história aqui também, né? O Vorax chega lá e ele tem a cultura aqui da Terra, do planeta Terra. E aí às vezes ele vai julgar o planeta lá, que é o planeta natal dele, com base na cultura daqui, e é exatamente esse julgamento que faz ele cometer esses erros e acreditar ainda mais no que o guarda real que levou ele está falando. E fazer essa busca que no final ele descobre que não, que na verdade ele estava sendo preconceituoso, ele estava sendo o vilão da história, né? Por mais que ele não tivesse intenção, ele estava sendo ali o vilão. E a gente conta a história toda do mesmo ponto que a gente contaria normalmente, com ele sendo o protagonista, bonzinho, que vai salvar a população, sabe? Eu acho que funciona muito legal, cara. Seria uma forma muito interessante de abordar essa história. É mais complexa e mais difícil de fazer do que a outra versão? Porque a gente tem uma discussão aqui que é muito complicada, né? Muito complexa. E para você apresentar isso de uma maneira que o leitor não fique torcendo, ainda assim, mesmo quando for revelado, ele não fique torcendo para os vilões, é complicado. Mas eu acho que fica bem interessante, cara, de fazer isso. Certo? Vamos então para a nossa lista padrão aqui, como eu disse, sinopses enviadas em maio de 2024. Minha ideia é fazer uma série com episódios curtos, não tenho nome para a história e para os personagens, por favor me deem sugestões. Jason, o estilo noir alto contraste é muito difícil de fazer? Em momentos de crise, o detetive sofre tendo alucinações com seu outro eu, um ser que apesar de ter sua aparência, é sombrio e manipulador, sempre fazendo com que o detetive tenha dúvidas de suas capacidades, tentando fazê-lo acreditar ser uma fraude e desistir de suas investigações, em momentos mais extremos ou incentivando a tirar sua própria vida. Apesar dos conflitos internos e até mesmo vícios, o detetive é um profissional sagaz e tenta seguir sua vida cumprindo a lei com eficiência e ética junto ao tenente, e mesmo que relacionamentos do passado, agora envolvidos com o crime, às vezes também apareçam gerando conflitos e colocando o detetive e seus aliados em perigo, atrapalhando suas investigações. Cara, interessante.
Então seria a ideia de fazer uma série com episódios curtos. Eu entendo o lance dos episódios curtos, que eu acho que só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Eu acho que se a ideia é ser uma série, eu acho que esse lance dos episódios curtos, eles podem funcionar mais na parte de autor, né? De você conseguir manter ali um padrão e tal. Acho que o rabo da minha gata passou aí na frente da câmera, né? Tá dando pra ver ela ali passando. Enfim, dá licença, Biju. Não, não bate na câmera. Enfim, onde que eu tava? Enfim, o lance dos episódios curtos ele funciona mais como autor, né? Pra o autor conseguir fazer a história ali e desenvolvendo, lançando os capítulos mais rapidamente. Só que para uma história de mistério com estilo noir é um pouco complicado porque a gente tem que desenvolver um mistério, tem que ir fazendo. Então, ainda que sejam episódios curtos, todo episódio você tem que apresentar uma pista que vai levar a um mistério maior. E nesse caso aqui, né, por ser uma série, realmente a gente tem que ter uma trama principal, né, um caso que vai ser desenvolvido e vai decorrendo conforme os episódios, né, conforme os capítulos vão rolando. E aí isso complica algumas coisas que tá sendo dita aqui, né? Tipo, aparece aparecem alguns interesses românticos que estão com crime, não só interesse romântico, mas também acho que amigos e tal, que vão dificultar em alguns casos. E aí esse casos no plural é que me pega um pouco, porque para desenvolver uma história de mistério, você depende de desenvolver um pouco esse mistério. Então você não pode, por exemplo, começou o caso X e em 5 páginas ele está resolvido. Tipo, você acaba não conseguindo criar esse contexto de mistério, esse contexto de desenvolvimento da trama, de levar o leitor para um lado, achar que o final é uma coisa e na verdade o final é outra, de ir trabalhando as pistas, porque você não pode apresentar, sei lá, cada página uma pista nova e aí no final de 5 páginas, deixa eu ver se eu consigo desativar aqui as notificações do WhatsApp para não ficar incomodando aqui durante o vídeo. E aí, sei lá, cada 5 páginas você desenvolveu um mistério, sabe? Você, tipo, revelou o mistério em 3 minutos. Não funciona muito bem assim. Então, esse tipo de história, ou eu faria naquele modelo que eu costumo dizer, que é você montar um one-shot maior, e aí você pode fazer tipo uma minissérie, sei lá, né? Vamos supor, 5 capítulos de 15 páginas cada capítulo. Vai dar 15, 30, 60, 75. E 75 páginas é legal. Você consegue desenvolver ali um mistério maior e aí você fecha. E um caso, 75 páginas um caso, depois você faz 75 páginas outro caso. Funciona legal dessa forma. Ou capítulos maiores, onde cada capítulo é um caso. Só que, mesmo um capítulo maior, vamos supor que um capítulo maior tenha 35, 40 páginas. Já é difícil desenvolver um caso com profundidade a ponto de fazer essas reviravoltas de trama e tal, que são interessantes de se acompanhar. Então, é um caminho complicado, cara. É um caminho complicado para fazer. Eu acho que a série funciona legal, só que você não tem como desenvolver muitos casos dentro de uma série nesses moldes. Eu acho que eu realmente caminharia mais para esse que eu montei, onde você faz uma minissérie para cada caso, e aí você pode ir explorando à vontade. Sobre o lance de uma história no ar ser difícil de fazer, cara, eu acho que desenvolver um mistério interessante é mais difícil do que só o lance do desenho. O alto contraste, ele é uma técnica muito interessante e fica muito bonito, cara, para fazer num quadrinho preto e branco e tal. E o legal é que você consegue trabalhar só o preto e branco, então, em termos de produção de página, né, você às vezes ganha até um pouco de velocidade, porque você não vai talvez usar tanta retícula, não vai usar tanto tom de cinza, você vai focar ali só no preto e branco mesmo. O lance é você realmente aprender a fazer o alto contraste, né? Que é algo que muitos autores, principalmente iniciantes, tal, a galera tá começando a desenhar, tem muita dificuldade de adicionar esse peso na arte, né? Porque a gente geralmente vai aprender a desenhar, você vai fazer uma line art. Então, quando a gente está falando sobre o alto contraste apresentado dessa forma, para fazer esse ar no ar, né? Você tem que realmente pegar ali e não ter medo de meter uma sombrona que vai ocupar mais da metade da cara do personagem, que vai deixar o cenário todo preto ali, mas quando bem feito, cara, isso fica lindo, que é uma maravilha, cara. É um negócio que eu curto demais. O alto contraste eu tento aplicar ali em algumas cenas das minhas histórias e tal, mas
exatamente pela experiência própria de tentar aplicar o alto contraste, eu sei que não é algo fácil. Que a gente tem uma tendência a querer colocar um pretinho aqui, outro pretinho ali, sabe? Tipo, usar com parcimônia e numa história principalmente noir, de mistério, detetive, todo esse padrão, aí você realmente não pode ter vergonha, não pode, não pode ter parcimônia, não. Aí é realmente sair tacando preto em tudo que vai ficar muito legal. E vai dar um peso para a página também. Mas em termos de desenvolvimento mesmo, da trama, dos casos e tal, eu seguiria por esse caminho. Um caso para você conseguir aprofundar, trabalhar ele legal, e aí poder, né, nesse caso, criar relações entre o caso e o que o personagem viveu. Se você não quiser explorar diretamente a vida do personagem em si, no caso, né, se é algo que tem necessariamente a ver com ele, só para dar um exemplo, esse detetive teve ali a esposa sequestrada, né, ela sumiu ali, ela desapareceu, e aí o caso vai ser ele investigando o desaparecimento dela. Isso é uma relação de a trama, ela envolve diretamente o personagem. Um exemplo que poderia ser, se você não quiser fazer isso diretamente, né, de a trama ser realmente a própria relação do personagem, tem um caso que é muito parecido com o que aconteceu com a esposa dele e que fez ele ficar com esse estado de depressão, que fez talvez ele ter essas alucinações com essa versão, esse outro eu dele, né, que fica ali desmotivando ele e jogando certas coisas na cara dele, né, numa espécie de esquizofrenia. Pode ter tido relação com esse acontecimento, e aí o caso que ele está investigando é parecido, também é uma pessoa desaparecida, também tem essas relações, e isso vai trazer meio que esse trauma, sabe? Não é que ele está investigando o caso específico que deu o trauma nele, mas casos que têm relação com esse trauma para que a gente possa desenvolver o personagem à medida que ele vai investigando ali, mesmo que aquilo que ele está investigando não tenha a ver diretamente, relação diretamente com o que aconteceu com ele. Só uma proximidade nos fatos, nos acontecimentos e tal. Né, ali na temática daquele assunto, digamos assim. Eu acho que funciona muito legal. E eu gostei bastante dessa ideia dele ficar vendo esse outro eu dele ali e esse outro eu dele ficar meio que sabotando ele, porque é algo que funciona, acho que com todo mundo, cara, que gera identificação muito grande, né, com a maior parte das pessoas. Tipo, você tem objetivos, você tem coisas que você quer fazer, mas o tempo inteiro a sua própria mente tá fazendo você pensar que você é incapaz, que você é menor do que você esse tipo de coisa. Então eu acho que funciona muito bem. Uma coisa que eu usaria com mais parcimônia é a questão ali desse outro eu querer que ele tire a própria vida. Eu acho que eu colocaria isso por ser algo mais sério, mais pesado ali, né, na história, e que eu acho que se ficasse usando com muita frequência iria perder esse peso, seria colocar isso mais pro final, num momento onde o personagem realmente está bem mais abalado. Na medida que ele vai avançando nesse caso, esse caso vai abalando ele ali também, né, psicologicamente, mentalmente, e aí nesse momento sim ter uma relação desse outro eu quase conseguir convencer ele a tirar a própria vida. Aí eu acho que pode funcionar legal. Se for algo o tempo inteiro, tipo, toda vez que o cara passa perto de um lugar alto, ele olhar e o cara falar, se joga, etc. Esse tipo de coisa eu acho que vai perdendo e vai meio que banalizando. Eu acho que uma coisa interessante para fazer esse outro eu não só fazer essas frases, né, essas falas de desmotivação, etc., mas ele também tem um ar cômico, né, um ar engraçado, que eu acho que pode dar um pouco de leveza para a história. A história ela parece bem pesada, o estilo noir ele leva naturalmente a uma história mais pesada, e se o personagem estiver sozinho, né, ali, apesar de que eu acho que tem um tenente, né? Tem o lance do tenente, mas talvez o tenente não vai ficar indo nos casos com ele, não vai ficar andando pela história com ele, né? Vai ser um elemento um pouco mais esporádico na história. Então, o que estaria ali realmente como alvo de conversa, de diálogo, entre outras coisas, seria talvez o próprio pensamento do personagem, que é muito comum em histórias no ar também, mas além do pensamento dele, a presença desse outro eu, que seria provavelmente constante. E aí eu acho que dá pra, por esse outro eu não ser alguém real, eu acho que não quebra o clima da história se ele for o elemento cômico ali que a gente vai usar também.
né? De ele ficar fazendo certas piadas, de ele ficar fazendo certas ironias, de ele fazer, inclusive, algumas ironias mais sombrias, né, e tal, ali, que poderiam ser, tipo, aquelas piadas um pouco mais pesadas e tal. Novamente, por ser um elemento do personagem ali, de um... não um outro personagem real que a gente iria atribuir qualquer tipo de moral ou algo nesse sentido, eu acho que poderia funcionar. Tipo, dar uma liberdade criativa para esse outro eu muito grande, o fato dele ser parte da imaginação do personagem, não parte da imaginação consciente, né, mas parte da imaginação ali traumática do personagem. Então a gente já sabe que ele é fruto de um trauma, a gente já sabe que ele é fruto de algo muito ruim, então faz sentido ele ter pensamentos, ele ter atitudes, ele ter essas coisas ruins atreladas a esse outro eu. Acho que aqui é um coringa muito interessante na trama, o lance do outro eu. E com isso a gente se encaminha aqui para nossa última sinopse do dia de hoje. Bora lá. Então, o nome da nossa próxima sinopse é Luke, meio homem, meio pantera. Vamos dar play aqui. Luke é um bravo guerreiro que, ao completar 18 anos, descobriu que fazia parte de uma tribo que pode se transformar em animais mitológicos. Ele pode se transformar em panther, um tipo de pantera, com uma espada, o poder dos raios gama e seus amigos. Luke defende todo o reino de Rena. Ok, eu achei meio confuso o lance do poder dos raios gama e se tornar uma pantera com uma espada. Como que uma pantera usaria uma espada? Não sei se seria talvez não uma pantera no modelo padrão, né? Tipo assim, um animal e tal, que anda com as 4 patas no chão, esse tipo de coisa. Talvez seja um lance meio lobisomem, só que pantera. Talvez seja algo assim. Aqui entra aquele nosso ponto padrão, né? Talvez o autor aqui que enviou essa sinopse talvez ainda seja muito novo e tal, né? Esteja começando ali, mas beleza, o nosso objetivo aqui é exatamente ajudar quem tá começando. A gente tem ainda uma premissa muito básica aqui da história, né? Ainda tá faltando os elementos que vão transformar essa ideia aqui numa história de verdade. Um dos principais elementos que eu sempre comento é o objetivo do personagem, é quem é esse personagem para além do poder dele, né? Eu sempre comento aqui que é muito comum para autores, somente autores iniciantes, né? Querem fazer ali nosso famoso Battle Shonen e tal, uma história mais nesse sentido. Focarem muito no, como que é o sistema de poder da minha história, como que o meu personagem ganhou os poderes dele, como que vai ser isso, e esquecerem um pouco que a gente precisa de uma história para isso, né? Nenhuma história é um personagem descobrindo que ele taca fogo e ele tacando fogo nas coisas, né? Você tem que ter alguma coisa ali, você tem que ter um motivo pelo qual ele tá tacando fogo nas coisas. E alguma resolução depois que ele taca fogo nas coisas, né? O que acontece e como que isso completa ali a história. Então, aqui a gente tem muito essa base, né? Que é o início. Aqui no caso, eu já comentei isso várias vezes em outros episódios de sinopse, é muito comum, né? O que eu falo é desenvolva um pouco mais esse personagem, pense quem é o Luke, né? Para além dele se transformar numa pantera, quem que ele é? O que ele gosta de fazer? De onde que ele veio? Né? Quem são os pais dele? Por que ele defende ali o reino, né? Ele defende o reino porque é a profissão dele, porque ele enviou um currículo e contrataram ele para defender o reino. Ele defende o reino porque nessa sociedade todos têm que ser guerreiros e têm que defender o reino. E se isso for verdade, por que o Luke é diferente dos demais? Por que o protagonista não pode ser o Juquinha, o amigo dele que vira um papagaio gigante com um machado, sabe? A gente entender por que a gente fez certas escolhas na história, para além do motivo que fez a gente ter essas escolhas, que como seria massa um cara virar uma pantera com uma espada. Beleza, como autor eu entendo que muitas vezes esse é o nosso motivo ali particular de ter escolhido aquele personagem como protagonista, mas dentro da história, dentro dos acontecimentos da história, o leitor precisa entender por que aquele personagem que a gente está acompanhando e não outro, sabe? Que às vezes, sei lá, nessa busca a gente fala, esse é o nosso personagem, mas a história seria mais interessante de repente se outro personagem fosse o protagonista, e por que ele não é? E aí a gente cria ali algum contexto dentro daquela história que vai justificar quem que a gente está acompanhando de fato. Geralmente é o personagem que vai tomar mais atitudes, é o personagem que vai fazer alguma coisa diferente da maioria. Porque se a minha história é sobre os personagens que defendem um reino, defendem ali defendem um reino, é exatamente isso. Se a minha história é sobre os personagens que defendem um reino, você tem um exército com, sei lá, 30 personagens. Por que
qualquer um desses 30 poderia ser o protagonista. O que o Luke faz de diferente, qual motivação que ele tem diferente, qual desenvolvimento que ele tem diferente, que justifica a gente acompanhar ele nessa história e não qualquer um dos outros 30 guerreiros que fazem exatamente a mesma coisa que o Luke, que é defender o reino e virar um animal, sabe? Então, eu iria para esse caminho. Eu pensaria mais a fundo nesse personagem para desenvolver ele, trabalhar e responder essas principais questões, que é uma questão que o seu leitor vai ter. Então, você precisa saber a resposta dessas questões na ponta da língua, porque o seu leitor vai se perguntar isso. E antes dele se perguntar isso, a história já precisa deixar isso claro para que ele nem tenha a chance de ter essa dúvida. Se ele tiver a chance de ter essa dúvida, ela precisa ser sanada o mais rápido possível para você não arriscar perder o seu leitor ali no meio da história. Porque ele vai estar se perguntando um monte de coisa e não prestando atenção nas coisas que você quer que ele preste atenção. Então essa é uma forma não só de você se guiar para fazer a história mesmo, né? Porque é muito comum a gente começar a história assim e às vezes já achar que tem uma história, né? E querer começar já a desenhar, querer começar a fazer as páginas e tal. E aí você só vai perceber lá na frente que, peraí, a história não vai para lugar nenhum. Enfim, e aí você tem meio que o que fazer, o que desenvolver. Um jeito interessante é você estudar algumas estruturas de roteiro, né? Como o padrão, estrutura de 3 atos, você pode estudar ali o Kisho Tenketsu também, ou a Jornada do Herói. Todas elas, no final das contas, elas vão trabalhar mais ou menos da mesma coisa, onde umas vão adicionar mais passos, outras vão adicionar menos passos e tal. Eu acho que quanto mais iniciante você é, estruturas que adicionam mais passos vão te ajudar mais a estabelecer a construção de uma história mesmo, né, e não só da ideia, pegar essa ideia que você tem e transformá-la numa história, e à medida que você vai ganhando experiência, você precisa menos desses passos, né, para conseguir se guiar e entender a história que você quer contar, porque essas coisas já vão estar mais claras ali para você. Que é o que eu imagino que não esteja ainda, por talvez o autor ser iniciante, né? Então, ele ainda está focado ali num aspecto muito geral, muito abrangente da história. E aí a gente precisa sair um pouco dessa abrangência. Essa abrangência, ela faz parte da criação, é interessante, né? Você vai pensar na história dessa maneira abrangente, mas para contar a história em si, para sair a ideia que eu conto pro meu amigo e ir para a ideia que eu apresento para alguém ler, acompanhar e gostar e se interessar, a gente tem que sair do abrangente e ir mais pro específico. E aí é isso que eu tô falando que você pode buscar para se guiar, né? E independente do modelo ali que você use de estrutura de roteiro ou algo assim, nada vai fugir muito de estabelecer quem são seus personagens, estabelecer algum objetivo para a história ali, que geralmente eu costumo colocar como objetivo do personagem porque fica mais simples, mas dá para fazer uma história onde o personagem não tem um objetivo direto? Dá. Você vai ter que guiar mais o personagem na trama que você quer abordar, e geralmente seu personagem vai tender a ficar um personagem um pouco mais entediante de se acompanhar, porque quando o personagem tem um objetivo, ele geralmente tem um motivo para dar os seus próprios passos na história e se tornar um personagem mais independente. Quando o personagem não tem um objetivo claro estabelecido, geralmente ele vai ser mais um boneco do roteiro, assim, né? Tipo, não necessariamente pejorativamente, mas ele vai acabar se tornando um pouco mais esse instrumento que o roteiro joga ele para um lado, ele vai para aquele lado, o roteiro joga ele para o outro, ele vai para o outro. A história pode funcionar e pode ser uma história boa sim, ainda, só que o personagem geralmente não vai ser tão cativante quanto um personagem que realmente age proativamente para realizar as coisas que ele quer realizar, que vira até aquele personagem que a gente fala, pô, eu queria ser um pouco que nem esse personagem. Então ele acaba tendendo a chamar mais atenção e a ganhar mais admiração e mais empatia ali do leitor, né, que está acompanhando a jornada daquele personagem. E esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Vamos dar aquela mostrada, né, no que eu fiz aqui ao longo desse episódio. Eu tava desenhando essa página aqui de Hurling. Eita, fiz um risco aqui que eu tava tentando mover para mostrar para vocês. Aí. Então a gente tem aqui esse personagemzinho aí novo, né? Não novo, ele já tá em Hooligan faz tempo, já foi mostrado ali, mas sempre nas sombras e tal. E agora ele tá aparecendo de fato ali na história.
Vamos fechar aqui para não dar mais spoiler do que o necessário. Lembrando que se você é membro, você acompanha esse episódio aqui, tendo o ponto de vista aqui desse celular, filmando aqui a tela e vendo eu desenhando em tempo real enquanto a gente conversa aqui sobre as suas ideias de mangá. Deixa seu like se você tá vendo aqui no YouTube, dá aquela força grande pro YouTube continuar recomendando esse vídeo aqui, né, esse episódio, para novas pessoas que têm vontade de fazer mangá, têm interesse ali em roteiro, começarem a acompanhar aqui o nosso podcast semanal. Lembrando que ele é semanal, toda segunda-feira, 6h30 da tarde, você pode acompanhar aí um novo episódio. Então a gente se vê aí na próxima semana. Valeu, falou, é nóis!